Alberto Barros, que prazer falar com você, com os ouvintes da FC-FM, com os telespectadores da FC-TV, com a população de Codó e quem nos acompanha nessa entrevista histórica que vamos realizar a partir de agora. Pedindo permissão a você para entrar na sua casa, para chegar até o seu coração, com a entrevista com um homem que tem Codó no coração. E que por isso mesmo nós reservamos esse momento especial para ter essa conversa com ele, uma conversa muito particular, muito íntima, para entender as razões, não somente que fizeram este homem chegar a Codó, mas que levaram ele a ter um sentimento muito especial por esta cidade e, consequentemente, desejar, inclusive, e é por esta razão que estamos aqui, ter a oportunidade de dirigir os destinos de Codó como prefeito. Eu estou falando do empresário, hoje industrial, Francisco Carlos de Oliveira, o Chiquinho, ou mais carinhosamente o Chiquinho FC, como todos vocês conhecem. Ele está aqui diante de mim para a gente conversar a partir de agora. Chiquinho, tudo bem? Tony, tudo bem, tá? Eu também peço permissão nesse momento a toda a população de nossa cidade, onde está chegando nesse momento a nossa conversa, Sim. Para também cumprimentar todos, certo? Estou aqui cara a cara com você, Sim. Exatamente, Tony, para nós conversarmos sobre a nossa cidade. Codó, cidade que eu abracei há 51 anos quando eu cheguei em Codó, certo? Então, estamos aqui para nós dialogar e passar para o nosso telespectador, para nossos ouvintes, Sim. aquilo que nós pudemos um dia realizar nessa grande cidade. A gente vai falar muito sobre isso nessa conversa, que eu espero que ela seja até demorada, para que a gente possa realmente ir à profundidade de alguns assuntos, Chiquinho, porque é claro que você já tem dado entrevistas, tem usado as suas redes sociais, a população de Codó tem acompanhado essa sua movimentação mais recente, mas eu quero poder voltar um pouco no tempo para a gente poder compreender o que está acontecendo agora. Né? A Codó não aconteceu por acaso na sua vida, né? Claro que não, tá? Eu acho que a minha ida para o Codó, eu posso dizer assim, que foi uma coisa mandada por Deus. Porque chegar na cidade de Codó no ano de 1972, começando morando no fundo de um depósito, até dirigindo também, cheguei a dirigir ônibus por muito tempo, né? Vendendo ovos no Mercado Central. Eu sempre digo assim, Tony, que a nossa posição hoje em Codó, ela é muito importante. Uhum. Porque nós temos diretamente mais de 2.300 colaboradores. Certo. Direto. Se botar isso vezes 3, dá quase 10 mil pessoas que convivem comigo. Uhum. E eu sempre agradeço a Deus, porque assim, eu tento fazer as coisas que eu possa agradar a Deus. Eu tenho certeza que essas 2.300 famílias que estão em FC Oliveira, inclusive mais de 400 motoristas, Sim. desses 2.300, Uhum. esse pessoal estaria fora de Codó, não estaria nas suas residências, Uhum. certo? Se não existisse FC Oliveira, onde estaria 2.300 codoenses espalhados? Você fala isso pela dificuldade de emprego, não é? Pela dificuldade de emprego. Porque Codó hoje é uma cidade, Antônio, que o número de pessoas desempregadas é muito grande, certo? Eu fico até assim a lamentar a gente não poder atender todo mundo, Sim. Porque o número de desemprego é muito grande. Você Eu sempre digo, Tony, que as pessoas não planejam a sua cidade. Codó não é planejado. Nós temos que saber que daqui a 30 anos, nós temos uma juventude hoje, nós temos de 30 a 40 mil jovens. Uhum. Esses jovens, daqui a mais 1 ano, 2 anos, quer trabalhar, quer estar no mercado, quer viver, quer sobreviver, quer casar. Sim. Mas cadê o planejamento de nossa cidade? Codó não tem planejamento. O que será o Codó daqui a 20, 30 anos? O que será o Codó no amanhã? Uhum. Quem é que está planejando a nossa cidade? Quem está preocupado com a nossa cidade? Eu observo que ninguém está preocupado com o futuro do Codó. E eu sou uma pessoa que eu me preocupo. Tá certo. Eu me preocupo com o futuro de nossa cidade. Mas me deixe chegar aqui um ponto importante. Eu tenho certeza absoluta, e aqui me permita essa intromissão, de que por um determinado tempo você pensou em você mesmo, porque você precisava vencer.
não por egoísmo, mas por uma questão de sobrevivência. Aquele homem que chegou há mais de 50 anos em Codó e que enfrentou essas dificuldades todas, naquele momento queria sobreviver. E depois, naturalmente, as oportunidades que foram aparecendo lhe deram ali o caminho para que pudesse chegar onde está. Quando foi o exato momento, se é que dá para definir, em que o Chiquinho, que era o olhar apenas empresarial, começou a ter um olhar para a cidade, e que não foi somente na questão da geração de emprego, mas uma preocupação social mesmo? Veja bem, Antônio, a gente quando começa o seu negócio, praticamente ele está 100% sob a sua responsabilidade. E durante 20 anos, coisa parecida, o Grupo FC Oliveira, toda decisão passaria da minha mesa, toda decisão sairia da minha mesa. Então, como é que toda decisão saía da minha mesa, como é que eu podia me dedicar ou me preocupar com outra coisa? E quando foi aumentando o número de funcionários, cada vez mais a minha responsabilidade foi aumentando. Entendo. Foi aumentando. Então, veja bem, no campo político, eu sempre gostei de política. Sempre apoiei Biné Figueiredo, um grande amigo Biné, um grande amigo, companheiro Zito. Sim. Eu sempre apoiei, mas eu achava que não era momento de eu poder querer entrar no campo político por causa da responsabilidade com as empresas que eu tinha com a empresa, com as empresas. Quer dizer, então eu não era hora de eu sair. Quer dizer, não é que não tinha vontade, claro. É que ali não era, na sua visão, o momento. Vontade sempre tive, mas você tem que analisar. Você tem que analisar aquilo que é melhor para a cidade, aquilo que é melhor para você, certo? Então, e agora, quanto ao lado social, o lado social sempre eu fiz o lado social. Mesmo dentro de FC Oliveira, eu sempre fiz o lado social. Eu tenho a minha romaria, que a romaria é já de 30 anos, coisa parecida, que eu levo mais de 1.000 romeiros para Canindé. Todo ano? Todos os anos, certo? Isso, coisa que jamais poderia imaginar que um dia eu fosse estar nesse campo. Quando você faz isso, as pessoas são levadas de graça? As pessoas são levadas de graça. Lá existem 2 refeições. Essas 2 refeições, a primeira é a igreja que fornece, a segunda refeição é fornecida pelo Chiquinho FC, certo? E eu me relaciono muito bem com ele. Por exemplo, esses 2 dias de Canindé, como nesse momento tem muito romeiro que está nos ouvindo, nesses 2 dias que eu passo em Canindé, eu almoço com eles na praça dos romeiros. Não desgruda deles? Não desgrudo deles. Fico convivendo com eles e como se diz, fazendo o que gosta. Sim. Fazendo o que gosta, porque todo sabe que eu sou devoto de São Francisco, todo mundo sabe disso. E eu sempre procuro, não é querendo imitar São Francisco, mas eu sempre procuro fazer aquilo que eu acho que eu estou agradando São Francisco. Me deixe falar aqui de uma outra coisa. Diante desse tempo seu muito fechado nas empresas, naturalmente que com a responsabilidade que tem como empresário e que continua tendo, e esse fechamento provocou dupla reação. Gratidão naqueles que foram empregados e que certamente tiveram benefícios e até hoje têm, muitos deles permanecem empregados, mas começou a ser gerado dentro de Codó uma espécie de imagem de um Chiquinho dominador, de um Chiquinho que queria tudo para si, de que usava a força econômica, o poder econômico como um domínio sobre as pessoas. E aí, em cima disso, várias lendas urbanas foram sendo criadas em cima da sua imagem. Como é que você foi lidando com isso, à medida que foi tomando conhecimento de que se dizia isso a seu respeito? Muitas dessas questões que, inclusive, já foram esclarecidas por você, mas eu queria saber qual é o seu sentimento diante de cada uma dessas invenções, de cada uma dessas mentiras que foram criadas a seu respeito. Eu sempre digo, Tony, que a mentira tem as pernas curtas. Quer dizer, o tempo foi passando. Por exemplo, dizia que uma manga se caísse no chão lá na fábrica, ninguém podia comer.
Dizia que eu cobrava papel higiênico dos nossos funcionários. Isso. Dizia que eu cobrava estacionamento dos nossos funcionários. Isso. E eu sempre olhei isso, Tony, de uma forma que um dia isso tinha se acabar, porque nada disso acontecendo, se não acontece nada disso, eu tenho certeza que a verdade um dia ela chega. Certo? Então hoje, eu tenho certeza, Tony, que hoje a população de Codó me vê como um homem de bem, me vê como um homem responsável, como um pai de família, um homem que respeita todo ser humano, um homem simples, porque essa minha simplicidade, ela vem de Deus. Eu sempre digo que poder econômico não é para mudar a cabeça de ninguém. Poder econômico é para você servir. Então eu tenho certeza que se acham que eu sou rico, eu não sou rico, eu sou trabalhador. Eu sou um homem trabalhador. Dizer que eu quero tudo... Não, Tony, eu não quero é ver o Codó parar, eu não quero é ver o Codó fechar. Se hoje eu tenho um hotel mais assim para poder manter a cidade de Codó como um bom hotel. Essa questão do hotel, você falou inclusive na sua rede social, como um exemplo. É importante falar sobre esse hotel porque me parece ser uma das aquisições mais recentes. Esse hotel ia fechar, não é? Esse hotel estava fechado praticamente. Já estava fechado, quer dizer, falido. Quer dizer, desemprego. O pessoal chegava em Codó, eu recebo representante, ele dizia, eu vou dormir em Caxias. Por quê? Porque o Codó não tem hotel. Então, aquilo me tocava, aquilo dizia, mas meu Deus, por que Codó? Então, esse hotel, ele estava praticamente fechado. Quer dizer, eu fiquei com o hotel pelo amor que eu tenho à cidade de Codó. Entendo. Eu mantenho um hotel com padrão estrela. Sim. Por quê? Porque eu quero que os codóenses, que as pessoas que chegam em Codó, saiam de Codó levando uma boa impressão da nossa cidade. Entendo. Por exemplo, um posto de combustível que estava fechando. Aí eu não quero deixar fechar. Não quero deixar fechar. Distribuição de gás. Hoje o fornecimento de gás na nossa cidade está bem à vontade. Quer dizer, não, ele controla o preço. Como é que tem vários depósitos de gás na nossa cidade? Como é que eu posso controlar o preço? Tem vários postos de gasolina em Codó. Como é que eu posso controlar o preço? Agora, Chiquinho, isso quando você é só empresário, isso talvez seja digerido mais facilmente. Porque você comprova por A mais B que está gerando emprego, está cumprindo o seu papel no campo econômico e até social na hora que gera emprego. Mas na hora em que você faz uma transição gradual, que é o que vem acontecendo com a sua vida, para a atividade pública, né, numa atividade que poderá se transformar eventualmente até em um mandato, caso você venha efetivamente a ser candidato e vir a ser eventualmente eleito, na hora em que há essa migração de imagem para a atividade pública, certamente isso gera um incômodo maior, né? Isso lhe tirou o sono, essas invenções, isso lhe preocupou a ponto de lhe tirar do eixo em algum momento? Veja bem, Tony, essa minha ida para a vida pública, ela começa lá atrás pela minha responsabilidade. Porque a população de Codó hoje olha para o Chiquinho FC como um homem correto, honesto, pagador e tem palavra. Certo. Então eu posso dizer que esse pilar que eu consegui, essa herança que eu consegui da minha pessoa, é que está fazendo hoje a população de Codó me enxergar como uma pessoa que pode resolver o problema de nossa cidade. Os homens e mulheres de bem da nossa cidade, todos eles acreditam que o Codó pode ter jeito se eu puder ser o administrador da cidade. Por que isso? Porque sabe do meu arrojo, Sim. sabe da minha seriedade, sabe, eu tenho certeza que a população de Codó não pode pensar que um homem que tem a condição como eu tenho, para querer ir para a prefeitura, para querer ficar mais rico. Eu quero, se é que eu chegue lá, eu quero mostrar
seriedade, honestidade, olhar para o povo, fazer uma coisa digna, fazer uma gestão humanizada, olhando para o povo, dando atenção ao povo, olhando para a saúde, olhando para a educação, olhando para a moradia, olhando para a estrutura da cidade. Essa é que faz eu ir para o Codó. Eu sempre digo assim, Tony, a população de Codó hoje, ela enxerga. Eu tenho certeza que pode até ter alguém que não goste de mim, pode ter alguém que acha que eu alguma coisa, mas a população de Codó, aquele que acha que não gosta de mim, ele tem certeza que para melhorar o Codó tem que ser o Chiquinho FC. E aí eu vou voltar um pouco para a sua empresa, para lhe provocar mesmo, porque essa entrevista tem como finalidade lhe provocar também. Dentro desses 2.300 funcionários. Como é que você imagina que eles enxergam o Chiquinho, o patrão? Veja bem, Tony, eu não sou patrão, eu sou mais um colaborador. Certo. Patrão é aquele que se tranca, patrão é aquele que não fala com os seus funcionários, fala com meia dúzia, mas não fala com o resto dos funcionários. Então, eu sou um colaborador, eu sou o homem que mais trabalho dentro de FC Oliveira. Chego 4h30 e saio 4h30 da tarde. Almoço dentro da fábrica. Religiosamente? Religiosamente. Por que isso? Você está dizendo que chega às 4h30 da manhã? 4h30 da manhã. Todo dia? Todo dia. De segunda? De segunda a sexta. Sábado eu chego por volta de 8 horas. Domingo trabalho até meio-dia. Na fábrica? Na fábrica, até meio-dia. Porque a nossa fábrica, Tony, trabalha praticamente 24 horas, principalmente no carregamento. Certo? Então, veja bem, os nossos funcionários, eu tenho absoluta certeza que eu não vou dizer que eu sou unânime, que seja 100%, sim, claro. Tá? Mas eu tenho certeza que o nosso funcionário tem um carinho por mim. Os nossos funcionários me respeitam. Os nossos funcionários, os nossos colaboradores, quando ele completa ano, está aniversariando, hoje mesmo, foi 4 pessoas na minha mesa, levada por funcionário, para me parabenizar e dar um presentezinho simbólico a todos eles. Isso é uma rotina? Essa é uma rotina da nossa casa. Todo mundo sabe, eu tenho certeza que nesse momento também tem funcionário que está nos ouvindo, sabe do que eu estou falando. Então, tem um relacionamento muito, muito bom com o nosso funcionário. Outra coisa, tá? Salário em dias, FGTS em dia, INSS em dias. Hoje eu tenho funcionário que já está se aposentando, vários, todos os anos se aposentam. Tudo está lá no banco, é uma tranquilidade. O cara trabalhar em FC Oliveira, tendo um Chiquinho FC na frente, ele tem certeza de que no fim do mês ele recebe seu salário, ele tem certeza que no dia 20 eu recolho o INSS, ele tem certeza que o 13º sai antecipado. A gente paga o 13º antecipado, então, praticamente todos os funcionários. Então me permita dizer o seguinte, que nas suas empresas, o empresário Chiquinho cobra naturalmente resultados para que possa honrar os compromissos. Na vida pública e na atividade pública, inclusive de gestão, seja ela no âmbito municipal, estadual ou federal, uma série de outros fatores influenciam a possibilidade de um bom ou um mau resultado. Naturalmente que o bom gestor, ele está ali para superar essas dificuldades. Mas o sistema é diferente, a modalidade é outra. Você já parou para pensar nisso? De que dentro da atividade pública tudo funciona muito diferente de uma atividade privada? Eu tenho certeza que o que você está falando é a pura verdade. Tá? Agora, existe a forma da gente se relacionar com os seus funcionários. Eu quero dizer aqui aos colaboradores, os funcionários da prefeitura, que eu não sou um bicho. Eu sou uma pessoa compreensível, eu sou uma pessoa que sei ter um diálogo, eu sei conversar com as pessoas, não prova que eu não tenho um inimigo em Codó, respeito. Então, eu sei que a lutar com a coisa pública não é como uma coisa privada. Eu sou consciente disso. Mas também, nós temos que botar na cabeça que nós somos servidor. Sim. Quer dizer, nós somos servidor. Por exemplo, você chegar no HGM, chegar nos hospitais, chegar no UBS, você tem o paciente tem que ser bem atendido. Ele chega lá para poder ser atendido. Então, o que você está dizendo é que vai querer que este servidor entenda o seu papel e trate bem a população.
Claro, porque Entendo. eu não vou deixar um servidor maltratar com a população. Eu acho que ninguém gosta de ser maltratado. Às vezes eu vejo assim, às vezes as pessoas chegam no Quer dizer, hospital... o Chiquinho vai tratar bem o servidor para que o servidor trate bem Claro, o povo de eu Codó. vou tratar bem o servidor para que o servidor trate bem o povo de Codó. Você chega no hospital, aí uma pessoa ali, você já chega já fragilizada, você já chega se tremendo, você já chega doente. Aí você pega uma enfermeira grosseira, que não dá atenção. Isso não é bom para ninguém. Agora, eu quero fazer por onde a gente faça uma gestão humanizada. Essa é a minha colocação. A gente tem que respeitar o povo de Codó, a gente tem que tratar bem o povo de Codó e a gente tem que trabalhar. Nós vamos ter que trabalhar. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Já a gente vai falar mais de política, mas eu ainda quero falar um pouco da sua vida pessoal. Você tem casa em Codó, mora em Codó. Além de Codó, você tem outra moradia em outra cidade do Maranhão ou do Brasil ou fora do Brasil? Tônio, o ano tem 365 dias. Eu talvez não passe 4 dias fora de Codó. Eu adoro minha casa, eu adoro a minha família, tenho um relacionamento, chamo meus amigos para jantar comigo praticamente quase que todo dia. A minha única residência é Codó, certo? A gente tem um apartamento em São Luís, mas é porque quando a gente vai para São Luís, passar um dia tem que ter. Sim, claro. Mas a minha residência é Codó. Às vezes as pessoas que vem de São Paulo, coisa parecida, pergunta, você mora aqui em Codó? Eu digo, eu moro em Codó. Então eu pensei que você morasse em Teresina, eu pensei que você morasse em São Luís. Pelo tamanho da empresa, ele acha que eu tenho que ser aquela pessoa que não é eu. Então, minha residência é em Codó, a população de Codó sabe disso. Fiz uma moradia, passei 25 anos morando lá na Henrique Figueiredo, uma casinha simples. Fiz uma casa realmente... Quando eu fiz aquela casa, naquela situação, casa boa, confortável, é porque eu assinei um documento para a população de Codó que ali seria a minha vida eterna. A sua morada. A minha morada Isso significa eterna. dizer que, numa eventual situação de Chiquinho vir a ser prefeito de Codó, a cidade de Codó vai ter um prefeito que mora na cidade, que vive na cidade. Mora na cidade. Que vai ser acessível à população. Vive na cidade, vai ser acessível ao povo, trabalhar, porque a nossa cidade, nós precisamos se unirmos para poder melhorar a nossa cidade. E onde é que ficam as suas empresas nisso? Com um Chiquinho eventualmente prefeito? Veja bem, as minhas empresas, hoje eu já formei 5 pessoas para poder administrar a FC Oliveira, certo? O que é que eu vou cobrar? Resultado, certo? Hoje a nossa empresa, Tony, praticamente tem o meu filho, que é o Dr. Júnior, que é um braço direito hoje dentro da minha empresa, e tem vários funcionários. Um deles é o Mário Sérgio, que é uma pessoa também hoje da minha inteira confiança e praticamente está resolvendo tudo dentro da empresa. Eu posso dizer para você que eu estou pronto para trabalhar 24 horas em benefício da nossa cidade. Cuidar bem e fazer por onde a população de Codó fique satisfeita. Eu quero falar agora de política novamente e falar de um fato recente que foi o seu ato de filiação ao PT. Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula, que de certo a população ficou a se perguntar, diante de tantas possibilidades, de tantos outros partidos, por que Chiquinho escolheu o partido do presidente Lula? Veja bem, Tony, em primeira resposta para você é que o Lula é uma pessoa que gosta dos pobres. O Lula é uma pessoa que tem uma sensibilidade fora do comum. Uma das coisas que o interior, principalmente o Codó, não existe é energia. Hoje tem energia em todo lugar. O luz para todos. Luz para todos. Isso é trabalho de quem? De um homem que tem uma sensibilidade, de um homem que olha para o povo. Isso sem falar nos outros tipos de programas que ele tem. Agora, veja bem, Tony. Eu sou uma pessoa que quero trazer resultado para a nossa cidade de Codó.
para mim podermos, para que a gente possa conseguir convênio, conseguir emenda, conseguir verba, conseguir projeto para a nossa cidade, Tony, eu tenho que estar do lado do homem forte. Eu tenho que estar do lado do homem que eu possa me dirigir e trazer coisa para a nossa cidade. Eu não posso querer pensar em chegar no município como prefeito se eu não tiver apoio dos órgãos federais. Porque todo mundo sabe que ele é o homem que dá ao Nordeste, dá ao Norte, talvez aquilo que ele não dá para o Sul. Eu vejo o Lula olha muito para o Nordeste, olha muito para o Norte, porque sabe que aqui é que está realmente assim os povos carentes. O pessoal está precisando, tá entendendo? Então, assim, já lhe disse, sou Lula por quê? Porque é um homem sensível, é um homem que olha para a população, é um homem que tem vários e vários programas para o povo carente. E eu não posso chegar numa prefeitura, porque o Codó, Tony, eu lhe digo uma coisa, tá? A nossa cidade, todo mundo sabe como é que está a nossa cidade. Eu não quero aqui mostrar os defeitos, porque a população já enxerga os defeitos. Na sua rede social você está reagindo, mas né? Você está mostrando lá e reagindo com indignação, inclusive. Estou mostrando com indignação, porque a situação de Codó é preocupante. Nós estamos aí com 3 anos, não existe uma obra. Os carpinteiros estão indo embora, os pedreiros estão indo embora. Por quê? Porque não tem perspectiva de resultado, certo? Isso preocupa nós. O comércio está sofrendo. Tá? O comércio sofre, porque o comércio de Codó sobrevive sob o trabalho da população de nossa cidade. O comércio de Codó sobrevive no fim do mês, pagamento e etc, por aí vai. Então todos nós estamos sofrendo com o que está acontecendo. Então, em outras palavras, não é emendas poucas, não é verbas poucas para poder ajeitar o Codó. Para ajeitar o Codó, nós precisamos realmente sair com o Pires para Brasília, para o Lula, para o senador, para o deputado federal, para poder trazer benefícios para a nossa cidade, para desenvolver o emprego, para desenvolver o progresso, para construir isso, construir aquilo. As estradas estão na situação que está, as ruas estão do jeito que está, os colégios estão do jeito que está, os ônibus. Então, são coisas que preocupam a gente. O transporte escolar é um negócio assim vexaminoso. Quando a gente olha aqui nas ruas de Codó, a situação, as ruas, as avenidas, é muito buraco, quer dizer, é lama, é um negócio realmente... Codó já teve em algum momento uma situação parecida como essa que está agora? Tony, eu sempre falo às vezes para algumas pessoas, eu cheguei em Codó em 72, e durante esse tempo eu acredito que eu passei por 9 ou 10 prefeitos, tá? E a população de Codó sabe o que eu estou falando. Nós nunca vimos a nossa cidade como está hoje. Eu sinto que não há interesse, não há compromisso, não há força de vontade. E tudo para ser feito nesse mundo, Tony, precisa ter força de vontade. Entusiasmo. Tudo tem que sonhar, tem que ter entusiasmo. Então, a nossa cidade está passando por um momento muito delicado. Como é que a sua família está recebendo essa sua decisão? Porque uma trajetória de trabalho intensa ao longo de uma vida inteira, poderia naturalmente nesse momento dizer assim, bom, hora de descansar um pouco, de dar um pouco respiro, até viajar mais, conhecer lugares que nunca conheceu, porque se mergulhou no trabalho e de repente o que você decide, naturalmente, eu sei que pode ter conversado, mas interessa a gente saber como a família está recebendo isso, decide dar um passo que certamente é um passo que vai lhe trazer, eventualmente chegando à prefeitura, vai lhe dar muito trabalho, vai ocupar muito o seu tempo, vai lhe trazer muita dor de cabeça, a verdade é essa. Como é que a sua família está vendo isso? Com certeza, Tony. Veja bem, Tony, tudo na vida... ao começar, eu primeiro tem que consultar a minha família, tá? Então, quando eu tomei essa decisão, eu só podia partir para ela se eu tivesse apoio da minha família. Conversei com a minha mulher, conversei com meus filhos, certo? Mostrei a necessidade da gente se preocupar com a nossa cidade. E eu ia me colocar à disposição do povo de Codó, se assim ele quiser, eu me coloco à disposição. Então, assim, eu sempre digo que você, para entrar
numa luta dessa, você tem que conversar com seus primos, você tem que conversar com seus cunhados, porque você já pensou... Começar de casa. Se você tiver um cunhado contra você, falando de você, isso não é bom. Não. Né? Então você tem que conversar com seus primos, tem que conversar com seus cunhados. Começar por eles. Tem que começar por ele, porque são eles que vão começar falando bem da gente. É verdade. A gente tiver um parente falando mal da gente, não é bom. Não é. Não é bom. Então, assim, então foi por aí que tudo começou. Pedi o apoio da minha família, a minha mulher, ela pode até às vezes ser contra, mas ela é a favor de tudo aquilo que eu planejo. Me apoia, né? Me apoia. Não, minha mulher, para mim, é tudo na minha vida, tá, Tony? Porque sempre me apoiou, sempre me deu todo o carinho, sempre me deu força, sempre me deu tudo aquilo que eu acho que eu tenho na minha vida. Eu agradeço a minha família, agradeço a Deus, porque eu sempre digo, Tony, eu não me preparei para administrar o que eu administro. Tá? Isso é uma coisa que é um dom, é uma coisa que Deus confiou na minha vida. Você ainda se espanta com isso, de vez em quando? Com a dimensão que tudo isso ganhou? Olha, eu falo no mundo empresarial mesmo. Olha, veja bem, Tony, isso me preocupa, né? Porque, já virou, foi uma preocupação, porque a responsabilidade, a Epson Oliveira vai para 42 anos. 42 anos não é fácil você segurar uma empresa com 40 anos, vai para 50, vai para 60. Então, isso, o que é que me preocupa? Eu sempre digo assim para o nosso colaborador, minha gente, hoje eu trabalho para manter essa empresa. Eu trabalho para manter essa empresa, porque eu e minha mulher e 2 filhos, eu posso parar e cuidar da minha vida, mas por que eu não paro? Porque eu tenho uma responsabilidade, Tony. Eu assumi esse compromisso com o povo de Codó. Eu assumi esse compromisso. Então, se eu assumir esse compromisso, mais do que nunca, eu tenho que cumprir ele. É uma missão que Deus me deu. E que você naturalmente espera que passe de geração em geração. Claro. A nossa empresa hoje é uma holder. Ela já está preparada para um dia que Deus me chamar. Ela dá continuidade. Perfeito. Dá continuidade. Por quê? Por que ela vai dar continuidade? Porque ela hoje não pertence mais à minha família. Ela pertence à família de Codó. Muito bom. Ela pertence à família de Codó. Por falar em família, também na política se constrói famílias. Você falou agora há pouco que durante muitos anos apoiou candidatos. E citou até nomes aqui. Citou o nome, por exemplo, de Biné Figueiredo. Citou o nome de Zito, que todo mundo sabe da relação de amizade, proximidade, respeito que há entre você e Zito. Mas, nesse momento, a população de Codó vive num ambiente de dúvida, de não saber, primeiro, se Chiquinho efetivamente será candidato. Do que depende para que Chiquinho seja candidato. Saber se Zito também será candidato. Se Zito apoiará Chiquinho, ou se Chiquinho em algum momento pode apoiar Zito. Em que pé está essa situação e o que é que você pode antecipar e nos dizer nesse momento aqui muito importante e eu diria histórico dessa nossa conversa para a população de Codó no que se refere à sua relação com Zito e com Biné? Vamos lá, Tony. Graças a Deus, Tony, eu sempre trabalhei para manter o respeito e o carinho. Vamos aqui falar do Zito. O Zito, para mim, é um irmão, é um companheiro. Nós temos uma amizade desde a época que nós chegamos em Codó. Eu cheguei em 72, ele também chegou em 72. Então, desde aí nós temos uma grande amizade. Então, veja bem, eu quero ser o candidato. Certo. Eu quero ser o candidato. Eu já disse para o Zito que eu quero ser o candidato e já disse para o Biné que eu quero ser o candidato. Agora, vou precisar muito do Zito. Experiência, prefeito 8 anos, um cara que é fantástico, um cara que tem experiência, tá entendendo? Vai me ajudar bastante. Desfruta da sua confiança. Desfruta da minha confiança, é um cara extremamente amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho, tenho um respeito, uma amizade, certo? Muito grande. Cito. Vamos falar do Biné. Biné é prefeito 8 anos também. Também tem a sua experiência, tem muito a me ajudar, porque eu vou chegar numa prefeitura, se eu chegar na prefeitura, eu vou precisar
de quem já passou por lá, Nagibe também. Sim. Eu tenho que pedir apoio àqueles que estiveram lá para ver o caminho melhor para poder a gente cuidar da nossa cidade. O que você parece querer montar é uma espécie de junta médica, Com né? certeza, com certeza. Pega aqui todo mundo que já tem uma experiência e vamos discutir Codó. Eu não quero administrar o Codó só. A população de Codó sabe que eu não sou centralizador. A FC Oliveira, ela é descentralizada. A prefeitura também vai ser descentralizada. A prefeitura não vai para entregar um saco de cimento, não sou eu não. Para liberar uma rua para consertar, também não sou eu não. Tem secretário de obra, tem secretário de saúde, tem secretário de educação. Sim. Na altura para assumir e fazer a coisa correta. Certo. Eu tenho certeza que a população de Codó quer que o Codó ande e ande bem. Tem uma questão para ser levada em consideração aí, que é a possibilidade de Zito também decidir ser candidato. Como é que Chiquinho vai se posicionar diante disso? Veja bem, Tônio, eu vejo que chegou a minha oportunidade, tá entendendo? Tanto Certo. Eu vou pedir para o Zito, como vou pedir para o Biné, que me dê essa oportunidade. Que eu vivo já na política há muito tempo. A sua posição é de humildade diante deles, então, Com certeza. Eu não posso chegar lá batendo martelo Uhum. e querendo dar porrada, não. Eu tenho certeza que chegando com a humildade, a gente vai conseguir. Uhum. Eu não vou chegar batendo os peitos e... Sim. Não posso fazer isso. Correto. Eu tenho que pedir a eles apoio. É o que eu venho pedindo. Certo? É o que eu venho pedindo ao Zito, é o que eu venho pedindo ao Biné, que me dê essa oportunidade para mim poder servir a cidade de Codó mais um pouco do que E em acontecendo isso, e em a população acreditando nas suas propostas, e em lhe elegendo, esses homens participarão da sua gestão? Com certeza, Uhum. com certeza, porque há necessidade de minha parte. Há necessidade de minha parte. São duas pessoas fantásticas, são duas pessoas que conhecem o sistema do município. Uhum. Por que eu não vou querer essas pessoas me aconselhando, essas pessoas trocando ideia comigo? O que é melhor isso aqui, ou melhor isso aqui acolá? O que é que eu levo para o Santo Antônio, o que é que eu levo para o Codó Novo, o que é que eu levo para o São Francisco? Quer dizer, são essas coisas. Uma das coisas, Tony, que me preocupa no futuro de Codó é a Trizidela. Sim. Me preocupa muito. Sim. Porque existe uma ponte, que essa ponte já está estrangulada e as pessoas não se preocupam. Aquela ponte da Trizidela, ela não aguenta mais 10 anos pelo fluxo de carro que tem hoje. Então, durante esses 10 anos, nós temos que achar um caminho para uma outra ponte. Perfeito. Isso é uma das coisas que me preocupa. É uma das coisas que, se eu chegar lá, eu vou dar de tudo para que isso seja concluído. Tá? Porque é uma coisa de alta necessidade, porque a Trizidela hoje é uma nova cidade, grudada à cidade de Codó, dividida através de uma ponte que é o Rio Itapecuru. Então são essas coisas que nós vamos precisar. Vou precisar de Zito, vou precisar de Biné, vou precisar do deputado Francisco Nagibe, vou precisar do deputado Márcio Gerro, vou precisar do Everton Rocha, vou precisar do Flávio Dino, vou precisar do Lula, vou precisar de pessoas que queiram me ajudar. Porque para tirar o Codó da situação que está, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Chiquinho, toda campanha é uma campanha, cada uma tem a sua peculiaridade, mas em regra, campanhas eleitorais, às vezes elas descambam para um baixo nível, levam o debate e o discurso para um ambiente de desrespeito. Como é que você está preparado para enfrentar essa situação, conviver com essa situação? E qual vai ser a sua postura numa eventual candidatura sua? Tony, eu sou uma pessoa que eu não me nivelo para o lado negativo. Tá? Eu vou falar com a população de Codó. Eu vou passar para a população de Codó o que nós podemos fazer. Eu não vou subir no palanque para falar de quem quer que seja. Porque, assim, a minha história, ela já está feita na cidade de Codó. A população de Codó já me conhece. Eu não vou entrar em baixaria. Não vou entrar de jeito nenhum, porque a população de Codó não está mais querendo isso. Eu vou entrar com proposta, eu vou entrar mostrando o que nós somos capazes de fazer. Eu vou pedir oportunidade ao povo de Codó. Eu tenho que dar esperança ao povo de Codó. Mesmo sendo atacado? Mesmo sendo atacado, eu não darei resposta a ninguém, porque atacado eu já estou sendo.
Sim. Atacado eu já Aliás, estou já vem sendo. sendo há muito tempo, né? Atacado eu já estou sendo, É. mas não mando ninguém responder. Por quê? Porque são coisas que a população de Codó sabe que eles estão mentindo, sabe que eles não estão falando a verdade, então o mentiroso é eles. Eu não vou responder quem quer que seja, porque eu conheço a minha pessoa, eu sei o tamanho da minha responsabilidade, então eu não posso entrar em baixaria. Eu tenho que levar o nível da política para o nível positivo e não para o nível negativo. Chiquinho, a gente tem falado já sobre tantos assuntos, mas eu quero voltar a falar sobre as pessoas. Codó tem uma quantidade muito significativa de pessoas em extrema pobreza. Eu diria até que abaixo da linha de pobreza. São pessoas que às vezes não têm o que comer mesmo. Claro que isso não é uma peculiaridade de Codó, isso é uma realidade triste ainda do Brasil. Mas a sensação que se tem é que em Codó isso se acentua muito no seu bolsão de periferia. Como é que vai ser a sua ação social numa eventual gestão sua com relação a essas pessoas? Lula fala muito na questão, e tem sido cobrado, naturalmente, sobre essa questão das 3 refeições. Né? Tem aí o Bolsa Família, outros programas sociais que estão em andamento e muitos deles já estão sendo até, de certa forma, recompostos, refeitos. Mas o que é que Chiquinho, né, mesmo que com toda essa ajuda, mas o Chiquinho prefeito, pretende fazer para mexer nessa situação, mudar esse quadro em Codó? Tony, veja bem, Tony, você não pode ficar satisfeito, você vê a nossa cidade de Codó da forma que você falou. Das 6 cidades do Brasil, acima de 100 mil habitantes, a mais pobre chama-se a cidade de Codó. O IDH de Codó é o pior IDH, talvez, do Brasil. Deus do céu. Então, assim, o que você está falando é coisa de cortar coração. É falta de perspectiva de futuro, certo, da nossa população. Eu espero, Tony, que eu possa conseguir convênios para melhorar. Eu espero investir mais na agricultura para ver se eu trago esse povo para a agricultura. Porque você observa, Tony, que Codó toda semana entra de Pernambuco 2, 3, 4 carradas de verdura. Onde nós temos 3 rios, temos Itapecuru, temos Saque, temos Codózinho, que corta a nossa cidade. São riachos que não secam, são perenes. Sim. Então, veja bem, nós temos que se preocupar. De minha parte, eu quero garantir para todos vocês, tá? Vou fazer de tudo para melhorar a vida de vocês. Através de programa social, se tiver dinheiro na prefeitura que eu possa criar um programa, uma bolsa, alguma coisa nesse local, sentido. municipal, local, né? Eu vou criar. Uma das coisas que a criança na escola, ela precisa de alimentação, Tony, né? Uma das coisas, como é que ela Tony, vai estudar sem merenda? Sem merenda. É absurdo. Olha, o Tony, eu já estudei em colégio público. Eu ia para o colégio mais pela merenda. Ora, eu também aconteceu isso eu ia comigo. Então a gente não está falando aqui nenhuma novidade, né? Então, a criança bem alimentada, ela produz melhor. Com certeza. E ela elimina um custo, inclusive, da casa, do lar, porque ela volta alimentada para o lar. Com certeza, tá, Tony? Com certeza tudo isso. Olha, por exemplo, tem uma coisa em Codó que ao chegar lá, uma das primeiras coisas que eu vou implantar. Tem muitas mães de Codó sofrendo com crianças autismo. Sim, demais. Demais. Então, nós temos que fazer um programa para dar assistências às mães dessas crianças. Ou na compra do remédio, Sim. ou coisa parecida. Acompanhamento psicológico, psicopedagógico, tudo isso né? Ser feito. É. Tudo isso que você está falando, a gente tem que dar atenção. A gente tem que dar atenção. É verdade. Eu sempre digo que os postos dos bairros tem que funcionar. O médico tem que funcionar. Se é 8 horas, ele tem que estar lá 8 horas. Porque às vezes o hospital geral enche de pessoas porque não tá, os postinhos nos bairros não estão funcionando. Aí o povo corre para o central. É verdade. Mas os UBS estão funcionando direitinho e tal, evita que a pessoa vá para o hospital grande. Então, voltando à sua colocação, Tony, a situação de Codó, a pobreza realmente é grande. Por falta de opção. Por falta de opção. Falta de perspectiva. Falta de perspectiva, tá? As pessoas ficam... Falta de perspectiva. E o nosso Codó é uma cidade acima de 100 mil habitantes. É uma das 10 cidades. O Maranhão só tem 10 cidades acima de 100 mil habitantes. Codó é uma delas, certo? Codó já foi a terceira economia do estado.
certo? Hoje é a quinta ou é a sexta, Aham. certo? Então isso isso mexe com a gente. É. Isso deixa a gente incomodado como é que a cidade já foi ou está na posição que está. E olhe lá, tá? Eu quero dizer aqui, não querendo dizer, me engrandecendo, mas se não existisse Edson Oliveira, como seria a situação de Codó? Muitos codoenses falam isso. Muito fala isso. É. Então eu falo isso, não é querendo ser superior a ninguém, mas isso é uma realidade, certo? O que a gente faz em Codó hoje. Eu vou pegar esse embalo, já está quase chegando ao final, mas também se diz, a má língua fala, da questão do fechamento de Codó para a chegada de novas empresas. E quando eu vejo falando exatamente o oposto. Que você quer que cheguem mais empresas para Codó. Com certeza, não é? rapaz, com certeza. Às vezes, essas aí são poucas pessoas que ficam pregando que como é que eu posso impedir? Por exemplo, o Najib prefeito, foi o Matheus, foi o Zito prefeito, foi Carvalho. A turma, aí chegou aquela indústria, Codó. A fábrica de cimento foi inaugurada em 72. Depois da inauguração da fábrica de cimento, a única fábrica que chegou em Codó sem ser Edson Oliveira foi uma vizinha no nosso aeroporto, trazida pelo Najib. Eles iam para Caxias, mas como eu sou o comprador de 50% da produção, que é hipoclorito, Sim. eu bati o martelo e disse: se vocês não vierem para Codó, eu não vou ser cliente de vocês. Olha só. Tá entendendo? Então, esse é o nosso trabalho. Sim. De então, fazer. significa dizer que você vai dar incentivo para que essas empresas se instalem em Codó. Nós vamos dar incentivo e vamos criar o parque industrial. Nós vamos criar o parque industrial em Codó. Eu vou fazer com que o governo do estado crie o parque industrial de Codó para que a gente possa ofertar. Por exemplo, essa empresa que foi para Codó, Caxias tem parque industrial. A Caxias ofereceu o terreno de graça. Codó, eles tiveram que comprar. Aí não justifica. Não justifica. Bom, nós estamos chegando ao final dessa nossa entrevista. Eu tenho certeza que sempre quando a gente vai chegando ao final, vai ficando aquela sensação de que alguma coisa ficou faltando ser dita. Se estiver no seu coração alguma vontade de falar alguma coisa sobre os assuntos que tratamos aqui, eu quero que você fique muito à vontade. Mas eu queria voltar lá para o começo, quando você falou sobre as romarias. E dentro desse contexto de uma adoração a São Francisco, existe uma oração que diz muito, né? Que é a oração de São Francisco. Né? Ela fala muito sobre doação, sobre o ato de doar. É doando, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, né? E é morrendo que se vive para a vida eterna. O perdão é uma forma de amor. Então eu queria falar sobre isso. A todas essas pessoas que ao longo desses anos todos não perderam uma oportunidade de lhe destinar uma palavra que não fosse de respeito, que não fosse de compreensão do seu papel empresarial, de que não fosse de respeito à sua história, né, e sua dedicação a Codó. Você dedicaria perdão a essas pessoas? Tony, tanto de coração. De coração, e isso também eu faço de presença. Pessoas que falam de mim, na hora que eu me encontro com essa pessoa, eu levanto a minha mão, falo com essa pessoa, faz de conta que nada aconteceu. Por exemplo, tem alguns blogueiros em Codó que fica ali falando da minha pessoa, mas eu nunca olhei para eles de uma forma diferente. Você sabe por que eu perguntei isso? Eu acho que talvez seja isso que incomoda eles. Pois é, talvez seja. E eu perguntei isso porque quando alguém vai a um lugar de poder, você já tem um lugar de poder que é o seu lugar empresarial, mas a política coloca você dentro de um lugar de poder, num eventual cargo executivo, que você pode ter duas posturas. Uma de ser uma pessoa pacificadora ou de ser um perseguidor, de ser um tirano. Alguém que vai aproveitar aquele lugar para fazer uma devolutiva contra aquelas pessoas que o perseguiram. Com certeza. Então eu quero saber que homem vai chegando à Prefeitura de Codó, qual será a postura de Chiquinho, inclusive com aqueles que em algum momento lhe fizeram mal, falaram mal, criaram e inventaram histórias a seu respeito. Não sou perseguidor, não desejo mal a ninguém, porque se eu desejar eu estou desagradando a Deus. Não desejo mal a ninguém. Não tenho como mudar,
porque a minha posição, se eu tivesse que mudar, eu já teria mudado pela minha posição, tá entendendo? Quero continuar sendo essa pessoa simples, porque a pessoa simples, ela sempre será bem-vinda. Tá? A pessoa que não carrega orgulho, ele sempre será respeitado. Então a população de Codó sabe da minha forma, sabe como é que eu sou, sabe como é que eu trato as pessoas. Não vai ter mudança de postura de minha parte. Não vai ter por quê? Porque administrar FC Oliveira, eu posso dizer, talvez seja administrar uma prefeitura. Sim, certamente. Certo? Então eu administro maior do que muitas prefeituras. Da forma que eu administro FC Oliveira, não é diferente também a minha pessoa com tratamento com os nossos funcionários da prefeitura. Vai ser o melhor possível. Eu quero dizer o seguinte, Tônio, eu sou um cara que eu tenho ética, eu tenho responsabilidade, eu faço tudo correto. O que for dos outros será entregue, o que não for, não será entregue. Eu serei muito correto. Tá? Por exemplo, fala que o professor talvez comigo vai ser talvez um dos prefeitos melhor para a classe de professor, porque vou tratar bem, vou respeitar, vou dar o que é deles, se o de direito, e consequentemente eles aí pode ficar despreocupado, porque eu sou ministrar pessoa, aulas Tony, com qualidade. Eu não quero, Tony, chegar na prefeitura de Codó e com 4 anos sair da prefeitura e ficar odiado pela população. Quer dizer, aí o Codó para mim se acaba. Eu quero administrar os 4 anos e quero sair da prefeitura com a população com sinal positivo, com a pesquisa positiva, com o homem que realizou, foi o homem que fez. Nós temos orgulho da gestão do Chiquinho FC. Esse é o meu maior orgulho da minha vida, é mostrar para a população de Codó que isso será feito e será cumprido. Francisco Carlos de Oliveira, Chiquinho FC, muito obrigado por essa oportunidade de lhe entrevistar. Quero agradecer à TV FC, à FM FC, ao corpo de jornalismo dessa emissora de rádio e televisão, ao Alberto Barros, que me reservou esse espaço, e principalmente a você, Chiquinho, que me deu a oportunidade de poder ter esse confronto de ideias, esse tete-a-tete com você. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Tony, e também quero agradecer a população de Codó por, nesse momento, ter ligado o seu rádio, a sua TV, para nos ouvir. Eu espero, a sociedade de Codó, eu espero que eu tenha passado o melhor possível. Eu espero que a população entenda e tenha entendido a minha colocação. Se eu falei alguma coisa aqui, talvez, que não foi de agrado, eu peço perdão, peço desculpa, tá? Mas a minha intenção é a melhor possível de poder fazer por essa grande cidade. Eu quero agradecer a você, agradecer ao Alberto Barro e agradecer a você, ouvinte, que nesse momento está nos ouvindo. Meu muito obrigado. Obrigado, Chiquinho. Alberto Barros, é com você.